Vivemos uma geração onde os prazeres carnais, os prazeres imediatos, a aparência, está como um carro sem freio descendo ladeira abaixo, desenfreados e cada vez mais mergulhando no lamaçal do pecado e se afastando de Deus. As redes sociais, a propaganda, a cultura secularista que a gente tem falado aqui constantemente nas nossas devocionais, a inveja, o orgulho, a luxúria, a cobiça, enfim, tem preenchido o coração de muitas pessoas, fazendo com que elas tenham um comportamento que a Bíblia chama de obras da carne. Mas Paulo, em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, nos traz uma palavra. Ele nos convoca a viver uma vida na qual tenhamos o fruto do Espírito. Não são frutos, é o fruto. Isto é, tenhamos radicalmente dentro de nós o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder da renúncia que se manifesta por meio desse fruto. E nesse fruto temos o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a paciência, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje, conversando com alguns irmãos, eu disse que uma pessoa que nasce novo, ele diariamente vai demonstrando comportamentos que mostram, que evidenciam essa palavra, o quanto ele tem sido transformado por esse Espírito. Quanto mais ele se preenche de Deus, mais ele ama, mais ele está alegre, e não confunda alegre como felicidade. Tá? Essa é uma alegria que vem da alma, do Espírito, ela não depende da circunstância. Ela tem paz, ela tem paciência para entender o tempo de Deus e o processo de Deus. Ela tem benignidade, mesmo com as pessoas que provocam mal ou fazem mal. Ela é bondosa, ela é fiel, ela é mansa e ela tem domínio próprio. Esse fruto que tem todas essas características, eles se opõem às obras da carne, que nós falamos no decorrer dessa semana. A celebração dos desejos sexuais promíscuos, da vaidade, do uso do poder de maneira injusta, enfim, dessa crueldade. Irmãos, nós precisamos compreender que esta busca desenfreada por saciar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, tem levado pessoas a viverem em uma ansiedade degenerativa, sabe? Tem destruído emocionalmente as pessoas, solidão, vazio existencial, e é por isso que muitos vão para as drogas, é por isso que muitos vão para a bebedice, é por isso que muitos vão buscar preencher esse buraco da vida mais pregressa e mais podre que elas podem conseguir. Muitos jovens estão presos em ciclos de dopamina. Essa busca é por vícios digitais, comportamentos autodestrutivos, se cortam, se machucam. Irmãos, é por isso que nós precisamos resgatar, viver uma vida plena no Espírito, resgatar o princípio moral da palavra. Mesmo que, como nós também vimos no decorrer da semana, Nietzsche dizendo que o homem ele pode viver o prazer acima da moral, sabe? Esse prazer, essa autoafirmação em que ele não precisa estar preso a princípios morais cristãos, porque segundo ele, esses princípios já estão mortos, não valem mais, são rudimentos antigos, mas não é verdade, querido. A palavra de Deus nunca passa, ela é verdadeira. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E esses pensamentos, como de Nietzsche, como de todos esses filósofos marxistas, feministas que nós vimos decorrer dessa semana, eles têm levado a gerações que por eles são influenciados a buscarem viver de forma intensa, sem limites. E o caminho desse viver sem limites é a violência, é o hedonismo, é a destruição até mesmo da própria dignidade humana. Muitos chegam nesse nível. É por isso que nós somos confrontados pela palavra de Paulo hoje, sabe? Para a gente fugir exatamente dessa imoralidade, dessa idolatria, dessa inveja, dessa bebedice, e mostrar que o Espírito Santo vive em nós enquanto nós buscarmos ao Senhor.
O mundo nos empurra para uma escravidão de desejos, queridos. Mas o Espírito Santo nos liberta para viver o amor em santidade. Então a cultura vai sempre dizer: seja quem você quer, né? Siga seu coração. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso e corrupto, como está em Jeremias 17:9. Só o Espírito Santo pode transformar um coração egoísta em um coração cheio do fruto. Resistir à cultura do prazer e do poder não é apenas, irmãos, dizer não ao pecado, mas dizer sim ao Espírito e cultivar diariamente o fruto que o Espírito Santo nos concede. Hoje, né, você pode estar jejuando das redes sociais e usa esse tempo para poder cultivar essa vida no Espírito, sabe? Esse tempo para listar quais elementos desse fruto você quer ver crescer na sua vida, o que está te faltando. Substitua a comparação por gratidão, a inveja por amor, sabe? O orgulho por mansidão, porque nós precisamos, irmãos, entender que ao final da semana 4 que estamos encerrando hoje, que nos chamou a resistir a essa cultura do prazer, do poder, o Senhor tem nos chamado para viver no Espírito. Amém? Deus te abençoe. E amanhã, segunda-feira, vamos dar sequência à nossa jornada com a semana 5, permanecendo firme em meio à pressão social. Tá bom? E o tema do dia será: escolhei hoje a quem servireis. Lá em Josué 24. Tá bom? Que Deus abençoe. Deus está nos chamando aí de forma a decidir, de forma radical mesmo, pela presença dele. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por essa noite, por esse dia, por esta manhã, por esse final de semana. Que o Senhor nos conceda, Senhor, cada vez mais a viver no Teu Espírito de forma plena, ó Deus, manifestando as características desse fruto no dia a dia. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. E o jejum desse dia é de redes sociais, tá bom? Cada vez que você sentir vontade de entrar numa rede social, declare um fruto que você deseja manifestar, cultivar na sua vida. Deus abençoe, fica na paz. Estou meio gripado, de uma gripe alérgica, mas deu certo. Com Deus, tchau, amados.